Então, eu vou recomeçar a leitura desse poema, tá? Fuga da morte. Negro leite primevo, nós o bebemos à noitinha, nós o bebemos ao meio-dia e pela manhã, nós o bebemos à noite. Nós bebemos e bebemos. Nós cavamos uma cova nos ares, lá não se jaz apertado. Um homem mora na casa, brinca com as cobras, esse escreve quando vai obscurecendo pela Alemanha, tem um cabelo dourado, Margareta. Ele escreve isso e vai para a frente da casa, e os astros reluzem, ele conclama seus mastins, ele assovia chamando seus judeus para fora, manda cavar uma cova na terra, ele nos comandava, toque agora para a dança. Negro leite, primevo, nós te bebemos à noite, nós te bebemos pela manhã e ao meio-dia, nós te bebemos à noitinha, nós bebemos e bebemos. Um homem mora na casa, esse brinca com as cobras, esse escreve quando vai obscurecendo pela Alemanha, teu cabelo dourado, Margareta, teu cabelo cinza, Sulamite. Nós cavamos uma cova nos ares, lá não se jaz apertado. Grita, fincai mais fundo no reino da terra, vós uns, vós outros, cantai e tocai. Ele saca o ferro da cinta, brinca com ele, seus olhos azuis. Fincai mais fundo as pás, vós uns, vós outros, tocai adiante para dançar. Negro leite primevo, nós te bebemos à noite, nós te bebemos ao meio-dia e pela manhã, nós te bebemos à noitinha, nós bebemos e bebemos. Um homem mora na casa, teu cabelo dourado, Margareta, teu cabelo cinza, Sulamita. Ele brinca com as cobras. Ele grita, tocai mais suave a morte. A morte é um mestre na Alemanha. Grita, tocai mais grave os violinos, então ireis vos levar feito fumaça no ar. Vamos ver se dá para botar uma parte disso para mim. Ó, o jeito é botar em duas partes. Bom, há livros inteiros sobre esse poema, né? E não é aqui o momento certo para a gente discutir isso, né? Mas vejam, começa com o que se chama em linguagem de um oxímoron, né? Todo leite é branco, mas aqui ele começa classificando o leite como negro, né? Negro leite primevo, quer dizer, o negro leite da infância, da juventude. Nós o bebemos à noitinha, né? Nós bebemos ao meio-dia e pela manhã nós o bebemos à noite. Quer dizer, ele bebe esse leite negro de manhã, de tarde, de noite. Bebe, né? E que recordação ele tem, né? Cavar uma cova nos ares, né? Essa é uma citação que é feita a campos de concentração, em que, depois de passarem pelas câmeras de gás, como se fosse assim, tomar um banho, né? Os corpos eram cremados, né? E a cova dessas pessoas era nos ares, né? Entre as nuvens, né? E lá não se jaz apertado, né? Tem todo o espaço sendo dado. Né? Então, vejam, aqui você tem uma imagem antitética àquela da propaganda nazista, né? De exaltação pátria, da raça, da vitória final. Né? Eu nem sabia, mas diz que o governo alemão nazista vendeu um Volkswagen. Volkswagen quer dizer carro do povo, né? Para as pessoas receberem o carro quando
houvesse a vitória final, né? E muitas pessoas pagaram isso, né? Claro que elas foram passadas para trás depois da guerra, porque se contou apenas um valor nominal do que elas tinham pago, e não o valor de um carro novo, né? Então, eram alguns tostões furados, né? Bom, aqui essa noção de brincar com as cobras, né, é meio misteriosa, né? Mas, diga assim, você brinca com o perigo, né? Brinca ao escrever, né? Com coisas que podem ser mortíferas, pode te levar à morte, tá? E a Alemanha toda ia obscurecendo com esse avanço totalitário, tá? E aí você tem a contrapartida entre a figura de Margareta, né? E depois, na segunda estrofe aí, ou terceira, a Sulamita, né? Cujo cabelo é transformado em cinza, tá? Em cinza, se quiserem, né? Então, você tem a figura de Margareta, que é a Gretchen, que aparece no Fausto, do Goethe, né? Que seria, digamos assim, o estereótipo da alemã, como cabelo loiro, né? Só que isso é um estereótipo também, porque a maior parte das mulheres alemãs não tem o cabelo loiro, né? As loiras são minoria lá também, não é como na Suécia, né? E agora você está tratando dessas questões e, diga assim, com uma profunda tensão. O amor, ou a lembrança de figuras, é muito mais dor do que apenas rememoração exaltatória, tá? E então se tem aqui uma antítese à noção da ideologia do Blut- und Boden, Blue-Bo, chamado sangue e solo do totalitarismo alemão, tá? E vejam bem, nós estamos vivendo num país em que o totalitarismo está em marcha ascendente, né? Está havendo agora uma demonstração militar para os três poderes. Ontem e anteontem houve passeatas de novo, agora tem até passeatas de barco, né? E motos e carros, etc., né? Então, ele assobia esse nazista, no fundo, né? Ele chama seus mastins, né? Os mastins não precisam ser necessariamente apenas os cães, né? Pode ser os cães no sentido, vamos dizer, simbólico, né? Daqueles que fazem o serviço sujo da repressão, né? E por cima, vejam bem, os astros ainda reluzem, né? Esse é um tema assim bastante presente desde o romantismo alemão, de que a noite se faz para que os astros reluzam, tá? Quer dizer, como compensação à escuridão e as ameaças existentes na noite, você tem os astros reluzentes por cima, né? E esse que chama os mastins, né, conclama os mastins, ele, a palavra conclama aqui lembra um pouco o Rilke, quando fala de um comandante que conclama soldados no pátio do castelo, né? Ele conclama seus mastins, ele assovia, chamando seus judeus, né? Os meus judeus, os nossos judeus, é uma expressão muito usada na Alemanha, né? Para fora, e manda cavar uma cova na terra, tá? Quer dizer, você tem a cova no ar e você vai ter a cova na terra. Então, uma das últimas coisas, a última coisa que um condenado à morte podia fazer é ter que cavar a própria cova dele, tá? E havia também essas cenas de que eles tinham de dançar,
na beira do próprio túmulo, né? E isso, ao mesmo tempo, lembra a dança dos ursos, né? Dos circos, antigamente. E esse é um tema muito presente em Stravinsky, né? Na Petrushka, né? A dança do urso, né? Que está aí, que aprendeu sofrendo a dançar, levando palmadas, né? E agressões, e dança para a diversão dos outros, né? E aí volta o tema Negro Leite Primero, nós te bebemos à noite. Quer dizer, vocês vejam, há um tema que é desenvolvido, depois vem outro, depois se retoma um tema, depois se retoma o outro, né? Então, você tem o leite negro, leite primero, lá em cima, no início, e agora você tem também, né, negro, leite primero, nós te bebemos à noite. Nós te bebemos pela manhã e ao meio-dia nós te bebemos à noitinha. Né? É diferente de noite, a noitinha. Quer dizer, a palavra em português não tem direito a Abend, né? É o anoitecer, por isso também. Né? Nós bebemos e bebemos. Nós te bebemos quando anoitece, poderia ter sido traduzido. Tá? Mas eu tenho que evitar versos muito compridos. Tá? O homem mora na casa, esse brinca com as cobras, esse escreve. Quer dizer, aquele que está escrevendo, que está vendo essas coisas, pode ser uma espécie de alter ego do próprio autor que escreve isso. Né? Agora, esse é um tema muito forte, presente no Thomas Mann, né? No Dr. Fausto, do Thomas Mann, né? Do qual o Adorno foi conselheiro musical, né? Que toma como modelo grandemente a música dodecafônica, Schoenberg e companhia, e aquele que vai criar uma coisa absolutamente nova, ele tem que como que fazer um pacto com o demônio para poder ter acesso a esse novo. Né? Então, diga assim, o lado inevitável da genialidade criativa seria esse outro lado da negatividade, da loucura, da paranoia. Teu cabelo cinza solamente, ou acho, podia ser teu cabelo cinzas, né? Teu cabelo em cinza, teu cabelo cinza, não é a cor só do cabelo, o próprio cabelo foi transformado em cinza. Né? Nós acabamos com a cova nos lados se jaz apertado. Grita, fingai mais fundo no reino da terra. Né? Então, vão cavar mais e mais fundo, sabe? E aí se abdica totalmente da noção de pátria, de solo amado, né? De pátria pela qual vai se poder morrer. Né? Não, se morre porque se é condenado, porque se é perseguido. Né? Então, grita, fincai mais fundo no reino da terra, vós uns, vós outros, cantai e tocai. Ele saca o ferro da cinta, ferro é o revólver, né? E brinca com ele, seus olhos são azuis. Quer dizer, ele parece ter os olhos mais puros, angelicais, né? Mas são os olhos que conduzem à morte. Né? E é totalmente irônico aqui que eles sejam obrigados a cantar e tocar, né? Porque é a dança da morte deles. Né? Fincai mais fundo das pás, vós uns, vós outros, tocai adiante para dançar. Né? E aí volta o tema, quer dizer, estamos falando aqui de uma fuga, né? Então é pela terceira vez que nós temos esse tema do negro leite primeiro, nós te bebemos à noite, nós te bebemos ao meio-dia e pela manhã, nós te bebemos à noitinha, nós bebemos e bebemos. Um homem mora na casa, teu cabelo dourado, Margarete, teu cabelo cinza, Selamita. Né? Esse morar na casa, veja bem,
pode ser lido como uma resposta também ao Heidegger, em que, digamos assim, é famosa a expressão dele, acho na Carta ao Humanismo e tal, sobre o humanismo, em que ele fala da linguagem como casa do ser. Né? Então, aquele que trabalha com a linguagem, ele tem na linguagem uma casa. Tá? Mas há dois diferentes aqui, entendeu? Tem aquele que, ao trabalhar com a linguagem, brinca com as cobras e escreve sobre esse lado sombrio, soturno da história, né? Que não era algo tão distante. Né? E, e tem esse outro, né? Que brinca com o revólver, saco ferro da cintura, brinca com a vida das pessoas, né? E manda tocar adiante para dançar. Né? Quer dizer, isso também é uma referência ao fato de que, no campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, foi feita uma orquestra dos judeus lá presos, havia muitos músicos no meio, e eles fizeram uma orquestra que chegou a tocar quando autoridades nazistas visitaram lá. Né? E a pergunta é se tinha o direito de tocar quando, de fato, se tinha obrigação, mas era uma pequena chance de eles terem um pouquinho mais de alimentação e continuarem se mantendo vivos fazendo a música, entendeu? Tocando na orquestra. Tá? Isso todos sabiam lá. Né? Nego Leite primeiro, nós tivemos à noite bebemos ao meio-dia e pela manhã nós bebemos à noitinha, nós bebemos e bebemos. Um homem mora na casa, né? Teu cabelo dourado, Margareta. Um dos modos como se entende isso aí, né, é uma referência a Ingeborg Bachmann, né, cujo pai foi um membro não só do partido, mas das tropas nazistas. Tal, né? Ele grita, tocai mais suave a morte é um mestre da Alemanha, grita, tocai mais grave, os violinos, então, irei vos levar feito fumaça no ar. Tá? Então, vejam, a noção do Thomas Mann de que era preciso recuperar, no final da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa daquela herança humanística que havia na literatura, na filosofia, na música gerados na Alemanha, está como um tema aqui. Né? Quer dizer, e o paradoxo sobre o que se monta é que ele escreve na língua dos que assassinaram a mãe dele e o pai dele. Né? E o próprio Celan era para ser morto, ele estava numa fila em que os nazistas escolhiam um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, e os que eram embarcados foram embarcados, não sei se um vagão, um ônibus, para um campo de concentração e nunca mais voltaram. E o Celan trocou de lugar, meio no fim da fila com um outro, e com isso ele tinha feito a conta. Né? Ele se salvou e o outro não. Né? Na frente e atrás dele não se salvaram. E ele se sentiu culpado por ter sobrevivido. Né? Então, esse tipo de tema é muito presente. Né? Mas vejam, um dos aspectos disso aqui, né, é que se trata de um poema que é uma resposta ao Adorno, né? Porque o Adorno tinha escrito um ensaio, ficou muito famoso, que depois de Auschwitz não se podia mais escrever lírica. Tá?
E aqui você tem uma lírica sobre Auschwitz, sem que o nome seja dito. Tá? Portanto, se escrevia sobre Auschwitz. O Peterson, por exemplo, dizia que achava que só se deveria escrever sobre Auschwitz. Ele era judeu também, e também tinha sido levado a um campo de concentração com o pai dele, que era um psicanalista famoso, Leopold Sonde, de Zurique. E é que os dois foram trocados no final da guerra por gasolina norte-americana. Quer dizer, os nazistas não tinham mais gasolina para movimentar os tanques e carros deles. E aí os americanos judeus forneceram gasolina para os nazistas em troca de certos intelectuais eminentes que estavam nas prisões. Tá? E o Peterson se matou em 1971, ele foi meu professor lá. Né? E, então, vejam, nós não temos no Brasil, tá, uma literatura que seja tão forte sobre a repressão aqui no Brasil. Né? E vejam bem, nós estamos diante de uma situação em que essa repressão que aqui a gente vivenciou na época da ditadura militar e que está grandemente suprimida da consciência e da fala das pessoas, ela poderá reaparecer. Né? Então, é um tema sobre o qual não se toca entre as pessoas ditas de bem. Tá? Como se essa fosse a melhor solução para o problema. É como se, calando, o problema não existisse. Tá? Então, essa era a atitude comum na Alemanha também, na década de 50, 60. Quem rompeu radicalmente com isso foi o movimento estudantil de 67, 68. Em 67, em Berlim, houve uma demonstração contra o chá da Pérsia e um jovem estudante chamado Ones Organ, o nome não dá para esquecer porque ele significa sem preocupações, Ones Organ, né? Ele foi morto pela polícia em Berlim e ele nem era parte da demonstração, ele só estava olhando o que estava acontecendo. Né? E esse foi o grande motivo também da ruptura, porque do movimento estudantil com o Adorno, porque o Adorno tinha sido convidado para dar uma palestra na aula magna lá da Universidade Livre de Berlim, e quem apresentou ele foi o Peterson, que foi meu professor, e os estudantes queriam que ele, pelo que os estudantes me contaram, só queriam que o Adorno dissesse 2, 3 palavras lamentando o assassinato desse jovem estudante, né? E prevenindo contra a escalada de assassinatos contra jovens de esquerda na Alemanha. Né? Mas o Adorno se sentiu melindrado por isso e não falou nada e disse que ele tinha vindo para lá para falar sobre Ifigenie, do Goethe e da tragédia grega, tal, entendeu? Do Eurípides, né? E não disse nada, né? E isso levou à ruptura dos estudantes com Adorno, né? E parece que ter sido um amontoado de mal-entendidos, entendeu? Né? Mas, de qualquer maneira, aqui nós temos, vejam, o problema nosso aqui, esse é o ponto que eu estou querendo ver o tempo todo, é se nós estamos nos centralizando de novo na Europa, na história europeia, num aspecto da história europeia, como se ela fosse toda a história europeia e como se ela fosse a única história do mundo.
Tá? Então, para esses judeus, tá? Por exemplo, por Celan, era importante que Israel vencesse a Guerra dos 7 Dias, que estava acontecendo naquele momento, mas pouco se importava com os milhares de palestinos que estavam sendo mortos pelas armas muito mais poderosas que o exército de Israel tinha. Tá? Eu me lembro que eu conversei com Peter Sonde sobre a perseguição a intelectuais brasileiros em 1970, 69. Eu falei para ele até do Ângelo Ricci, que ele tinha conhecido pessoalmente, que tinha estado no ano anterior lá a visitá-lo em Berlim. E eu percebi que ele pouco se importava com isso, entendeu? Quer dizer, a única coisa importante eram os mortos deles, da raça deles, entendeu? E, ao mesmo tempo, parece que naquele período aconteceu também uma coisa que até hoje fica bastante secreta. Uma pessoa que eu conheci, o Gershom Scholem, ficou criticando os judeus que ainda viviam na Europa, que estavam demasiado adaptados lá à vida na França ou na Alemanha, entendeu? E não estavam fazendo a defesa do Estado de Israel, não estavam se mudando para lá, etc. Né? Então, vejam, o problema é saber se é possível estetizar ou não estetizável. Esse é o tema subjacente que aparece na teoria estética do Adorno, tá? E que é preciso também se voltar para a história. Né? E isso é uma espécie de paradoxo diante de Heidegger, porque Heidegger foi marcadamente um pensador que, quando foi amadurecendo, se afastou, vamos dizer, do mundo, vamos dizer, livresco, da filosofia escolástica, da mera repetição dogmática do analítico lá, e propôs que se deveria pensar a realidade. Né? Foi a leitura que os heideggerianos no Brasil, como Gerd Bornheim e Arnold Stein, faziam dele. Né? Então, eu me lembro o Gerd Bornheim falando da necessidade de se pensar as coisas, os grandes problemas, e, ao mesmo tempo, não transformar um pequeno problema particular num problema universal. Né? Quer dizer, essa é uma posição que já está lá no Hegel. Né? E, ao mesmo tempo, eles foram eliminados das universidades brasileiras na época, né? Pelo AI-5, principalmente. Mas já tinha havido antes eliminação de professores. Né? Então, vejam, a resposta que Celan dá a Heidegger é que, se é para falar da existência e do ser do nosso tempo, do tempo, então tem que se falar sobre campos de concentração, sobre execuções sumárias, que, na verdade, foram feitos por todos os exércitos, com vários povos, entendeu? E não era uma coisa exclusiva contra os judeus, por exemplo. Né? Mas a questão é saber se é possível fazer algo, vamos dizer, bonito em torno disso, como se fosse uma composição musical. Se com isso não se estaria caindo no erro, no pecado, digamos assim, de estetizar o não estetizado. Né? E era como se não se tivesse um chão, né, no qual se pudesse se firmar como esse é o meu chão, esse é o meu lugar, essa é a minha pátria, essa é a minha casa. Todos esses conceitos que são básicos em Heidegger
estão problematizados aqui. Quer dizer, eu não tenho chão. Né? O senhor era um exilado, sabe? Ele era membro do Império Austro-Húngaro que tinha acabado. A região da Herzegovina, onde é que se falava várias línguas, mas também o alemão, como língua culta, desapareceu como região própria e deixou de ter a língua alemã como língua. Né? E a mesma coisa aconteceu em Praga. Né? O próprio Kafka, né? Ele sabia tcheco, mas não era escritor de língua tcheca. Né? Então, quando a Tchecoslováquia acabou, ele se sentiu sem nada lá. Ele mudou para Berlim, foi morar lá um tempo e tal. Depois ele faleceu. Né? Mas vejam que os judeus alemães que migraram para outros países, né? A maior parte que foi para os Estados Unidos ficou lá. Né? Mas o Adorno voltou, né? Mas o Herbert Marcuse não. Né? E o Marcuse estava nessa ligação aí com Celan, né? Tinha amigos em comum, tal, entendeu? Quer dizer, o homem não unidimensional, do qual o Herbert Marcuse falava, né? E o Marcuse vinha desse grupo lá de Husserl, Heidegger, etc. Tinha sido aluno dele, né? E, então, há vários tipos de rupturas intermediárias, mas, de qualquer maneira, essa noção de ter, digamos assim, um lugar que é seu, uma lugaridade, né? É exatamente o que está sendo problematizado. Que lugar que eu tenho ainda aqui? Eu não tenho pátria. Né? Eu não tenho terra dos meus pais. Né? Pátria é o lugar que meus pais e os pais dos meus pais viveram. Né? E nessas mudanças políticas e militares que houve na Europa, se perdeu a pátria. Né? Por exemplo, meus antepassados vêm da região do Reino da Boêmia, né? Da Silésia. A Silésia foi invadida pelo Frederico o Grande na segunda metade do século XVIII. Né? E meus antepassados foram embora porque eles eram para lutar contra a França. Né? E eles não queriam isso. Aí me botaram com o segundo nome, René, com acento agudo, para não se esquecer isso. Né? Então, eles saíram todos em 1870, porque sabiam que viria a guerra, né? E eles eram tipos altos e seriam convocados para o exército prussiano, tá? Que tinha invadido lá a região deles. Então, eles não tinham mais pátria. Tá? E, obviamente, por exemplo, a Alemanha não está disposta em princípio, receber os descendentes dos alemães como parte da pátria deles. Né? Eles preferem receber, vamos dizer, africanos para provar que eles não têm racismo do que receber descendentes de alemães, porque isso seria nazista. É tão simplório assim a lógica que existe lá. Bom, de qualquer maneira, o problema é que aqui você tem, da parte do judeu, né, novamente uma espécie de preconceito envolvido. Né? Quer dizer, o homem mora na casa, tem o cabelo dourado, margareta. Né? É como se tivesse que se afastar dela porque ela é loira. Entendeu? Quer dizer, ele é perseguido pela raça a que pertence e se torna, digamos assim, alguém que tem uma atitude racista em relação a outra raça. Isso é muito delicado, né? E é exatamente onde é que ele não desenvolve o tema dele. Né? Que culpa Margareta tem? Qual é o erro dela em ser loira? Ela nasceu assim, não tem culpa nenhuma. Por isso, ela não recebe a carga do que outros fizeram
por serem adeptos do nazismo e assim por diante. E, veja, aqui no Brasil é muito fácil dizer todo alemão é nazista, entendeu? Todo descendente de alemão é um alemão e todos eles são nazistas. Com isso, aqui no Brasil se esconde o profundo nazismo brasileiro. Essa badalação verde e amarela que se tem aí, isso é uma forma de nazismo. A vibração com a quantidade de medalhas conquistadas em Tóquio é nazismo. Disfarçado, mas é. Entendeu? Só que, veja, não há muito de ter orgulho de ter 20, 21 medalhas, entendeu? Quer dizer, 12º país no mundo, sendo que é muito mais populoso que outros. Mas é óbvio que, por exemplo, a Índia, com a quantidade de gente que tem lá, devia ter muito mais medalhas, mas há outros países muito menores, com muito menos gente, que ganharam muito mais medalhas do que o Brasil, né? Do que a Índia, tal, entendeu? Por quê? Porque o sistema educacional não é bom, né, nos países que depois não tem gente para mandar para competir com os melhores do mundo. Isso é apenas um sintoma. Né? Então, o problema não é ganhar mais medalhas numa Olimpíada, se provar como sendo melhor do que outros. Não se é melhor do que os outros. Não. São algumas pessoas que exploram mais os limites do que tem de possibilidades do corpo humano em termos de velocidade, força, precisão de movimentos e coisas assim. Então, na verdade, o interessante é a qualidade que diferentes povos, de diferentes raças e cores e culturas conseguem desenvolver. Né? Por exemplo, a ginástica artística, que aqui no fundo nem foi privilegiada, ela teve a representação muito boa das russas, das italianas, das israelitas, das búlgaras. Né? O Brasil não pode nem competir entre os 14 primeiros países do mundo. Né? Uma vez ele conseguiu ficar entre os 8 ou 10 primeiros, mas isso foi uma exceção. Né? Bom, então, vejam, eu tive que trazer esse poema porque ele é muito, muito conhecido, né? E vocês vejam o princípio de composição dele, entendeu? Quer dizer, são vários temas, né? O negro leite primevo, a questão daquele que brinca, que tem um ferro na cinta, né? Tem o que brinca com as cobras, né? Tem o tema da Margareta, tem o tema da Sulamita e tem o tema da morte, né? A morte é um mestre da Alemanha, sabe? Porque, por baixo disso, tem certas expressões, Meister von Deutschland, né? A questão de mestre na Alemanha é uma questão muito séria, né? O respeito do sistema educacional, etc. Mas, veja, uma expressão que era muito usada, e ainda é, de certo modo, mas era muito usada, que a Alemanha seria um país dos Dichter und Denker, dos poetas e dos pensadores, Dichter und Denker. Né? E o movimento estudantil mudou isso, que a Alemanha seria o país dos Richter und Henker, dos juízes e dos carrascos. Entendeu? E eu vivi muito de perto, assim, a rebelião estudantil teve lá uma coisa que aqui no Brasil ela não teve quase, que era a revolta dos jovens contra os pais e os avós que tinham participado do nazismo, colaborado com ele, ou sido soldados da guerra, ou não tinham feito nada contra o totalitarismo. Então, isso
representava rupturas muito grandes dentro das famílias. Mas, por outro lado, eu conheci também pessoas metidas a brasilianista, coisa assim, que, no fundo, queriam... eles se achavam que eram os tais, entendeu? Eram melhores que outros, né? E podiam fazer o que quisessem, sem consideração de amizade, coleguismo e qualquer coisa assim, entendeu? Fingiam que ajudavam e, na verdade, sacaneavam. Bom, vamos pegar mais um poema curto aqui, né? Depois a gente pode discutir isso aí tudo. Resíduo a cantar, Zin barra resto, né? É um resto a cantar, né? Em vez de traduzir por resto, eu preferi colocar resíduo, né? Porque é aquilo que resta no fim, né? Porque a palavra resto tem muito sentido de restolho, daquilo que é sobra, aquilo que é menosprezível, que é um lixo, tá? E também tem esse sentido, mas é o que acabou restando ainda para cantar. Esse é o problema posto logo no começo do poema pelas palavras em maiúscula, e vocês devem ter o texto aí. O contorno daquilo que, sem ruído, irrompeu através da escrita das foices, lá fora, no local da neve. Irrequieta, sobrancelhas de cometas, a massa do olhar, a que, eclipsado, minúsculo, o coração satélite conduz com a fagulha capturada lá fora. Lábio sob tutela anuncia que algo ocorre, sempre ainda, não longe de ti. Então, vocês têm aí uma boa demonstração daquela linguagem que se recusa a ser uma comunicação fácil, tá? E ela leva ao silêncio. Ela já é permeada de silêncio. Para entender que o fundamento da linguagem é o silêncio, é o não ser. Isso é antitético à posição do Heidegger de que a linguagem seria o próprio ser aparecendo. Tá? E há um ser que está sendo desaparecido, que está sendo escondido, escamoteado, que é uma espécie de inconscientização da história, sobre a qual ninguém quer falar e não se fala. Tá? Então, é apenas um contorno, né? Quer dizer, apenas aquilo que fica por fora, né? Mas veja, o contorno é aquela fímbria em que aparece um pouco de luz que anuncia as sombras que estão por baixo. Tá? Então, o que resta não é propriamente uma luz, e também o que resta é a sombra, mas a sombra é indicada por uma fímbria luminosa. Retomando a imagem da caverna do Platão. Tá? Então, diga assim, o que ainda aparece como luz serve para destacar a escuridão, o silêncio, o vazio. É do silêncio que surge essa fímbria, tá? Da escuridão que surge. Tá? Então, a linguagem não é clareira, ela é aquilo que está silenciado, né? E ela emerge como luta contra esse silenciamento. E sendo permeada pelo silenciamento,
e em se encaminhando de novo para o silêncio. Tá? Isso aqui é muito mais o Heidegger 2 já. Entendeu? Quer dizer, antes de Heidegger, nesse sentido, o Celan já estava lá. Né? E por isso que o Heidegger achava o Celan tão interessante também. Entendeu? As reflexões do Heidegger sobre sobre si mesmo, sobre das Ereignis, né? E Ereignis baseado em Ereignis, aquilo que vem do olhar, né? Aquilo que aparece para o olhar, né? É uma espécie de lusco-fusco rápido daquilo que você tem a aparecer. Né? Então, aparece numa escrita que ele chama de Sicherschrift, que eu traduzi de Sicherschrift lautlos hindurchbracht. Né? Aquilo que, permeado pela escrita das foices. Isso é literal. Né? Agora, o que é a escrita das foices? Porque, veja bem, tem vários sentidos possíveis. Né? A morte tem nas mãos, na representação alemã e europeia, uma foice na mão. Tá? Então, a escrita da morte é uma escrita feita pela foice, e não é apenas uma, são muitas. Né? Foices que estão se fazendo por aí. Né? E agora é algo que irrompe através dessa escrita das foices. É como se você tivesse uma espécie de ressurreição, reencontro do fato histórico por um contorno daquilo que é silenciado nesse fato histórico. Né? Por outro lado, a Sicherschrift é também usado, por ser num outro poema, em que Sicher é um tipo de andorinha. Né? A andorinha, quando fica andando para o céu, ela tem esse formato de uma foice. Né? E, por outro lado, no outro momento, ele fala do parênteses, né? Como sendo como duas foices ou dois sabres, né? Duas cimitarras que geram, no seu silenciamento, o espaço mínimo único para que o poema ainda se faça como negação dessa negação. Então, é apenas um contorno daquilo que, sem ruído, lautlos, né? Irrompeu através da escrita das foices. Tá? Lá fora, no local da neve. E a neve é esse branco, é esse silêncio. Tá? E aí, vejam, você tem essa Quirlend unter Kometenbrauen, né? Irrequieta sob sobrancelhas de cometas. Quer dizer, a sobrancelha é como se fosse um cometa que passa no rosto da pessoa e você tem essa massa do olhar que é irrequieto. Né? Aqui, eclipsado, minúsculo, o coração satélite conduz com a fagulha captada ou capturada lá fora. Tá? Eu botei mais capturada do que captada, porque realmente consegui prendê-la. Tá? Essa questão da fagulha, né? É a fagulha de um olhar, né? Funken. Draußen jagten Funken. Mas isso é algo muito famoso na literatura alemã e mundial, que é o poema de Glocken, do Schiller, em que ele fala göttliche Funken, as centelhas divinas, que essa é a imagem bíblica do Novo Testamento, em que depois da morte de Cristo, os discípulos teriam recebido
o Espírito Santo em forma de centelhas sobre as suas cabeças. Né? E é isso que é cantado na Nona Sinfonia de Beethoven e depois hino da Europa, né? Götterfunken. Agora, vejam, já não são mais centelhas divinas com as quais a pessoa fica assim, tendo uma intuição do divino, do maravilhoso, etc. Né? Mas de algo que vem lá de fora. O que está lá fora é a neve, é o frio, é o vazio. Né? E você tem no olho esse pequeno satélite do coração, Herztrabant. Né? Eu acho que é nessa época que apareceu o satélite primeiro lançado pelos russos. Né? E depois, então, esse Trabant, né, é aquele satélite que fica por fora. Ao mesmo tempo, ele é uma imagem da Lua, né, e ao mesmo tempo da conquista que o homem faz do mundo contemporâneo, mas, sabe, essas conquistas espaciais, o poderio da tecnologia é usado para quê? Basicamente para destruir pessoas e para destruir a natureza, sabe? O ser humano tem um instrumental mais poderoso com a técnica, que é ciência aplicada. E não há humanismo nenhum nisso, entendeu? Há a destruição do planeta. Tá? E isso está em curso. Tá? Quer dizer, a humanidade está aí por 8, 9 bilhões de pessoas, é gente demais para o planeta. Né? E, por exemplo, você tem as grandes plantações aqui no Brasil, por exemplo, são basicamente destruições do meio ambiente. Né? Aí, esse Entmündigte Lippe, né? Eu traduzi isso de vários modos. Né? Vejam, Mund é boca. Tá? Então, seria um lábio que não tivesse mais sua boca. Portanto, é aquele que não tem mais possibilidade de fala. Por outro lado, mündig, em alemão, significa ter conquistado a maioridade, se tornar responsável por si. E há um famosíssimo texto do Kant, que provavelmente o Zell conhecia, né? Que é a questão da Mündigkeit. Né? Quer dizer, o Adorno tem um livro chamado Erziehung zur Mündigkeit, Educação para a Maturidade, né? Para a emancipação. Tá? Então, vejam, a palavra em latim, para aquele que não tem fala própria, é infans, o sem fala própria. É o infante, o infantil. Tá? Então, esse que não tem fala própria, ele tem que ter a responsabilidade dos pais ou de algum tutor, algum responsável por ele. Né? Mas a questão é que a cidadania só se desenvolve quando as pessoas são capazes de pensar por si mesmas. Tá? Então, esse tema do Kant, né, e que era também um tema básico em Heidegger, porque o Heidegger ele insistia muito
em que era preciso ler de um modo novo os textos antigos, não cair nas traduções escolásticas que tinham sido feitas de Platão ou de Aristóteles. Tá? E era preciso, de certo modo, conversar com os filósofos antigos como um bate-papo, digamos assim, de pessoas preocupadas em torno dos mesmos problemas. É bem diferente da posição do professor de filosofia que tenta repetir de modo simplificado o que ele acha que o pensador pensou. Né? Então, é uma conversa, né, em que se tinha uma atitude nesse sentido adulta, tá, com os pensadores maiores da antiguidade. Tá? E esse lábio que, vejam bem, Entmündigkeit é aquele do qual foi retirada a possibilidade de ter fala própria. É um lábio que não tem fala própria, porque não tem boca, não tem a possibilidade de ele mesmo dizer aquilo que ele teria a dizer. Né? Então, mas mesmo assim, ele de algum modo anuncia e enuncia que alguma coisa ainda ocorre, sempre ainda, não longe de ti. Tá? Continua acontecendo aqui e agora, né, esse processo de perda, de coisas que não deviam estar acontecendo, da ressurreição do movimento totalitário. E isso aconteceu na Europa na década, por volta de 1960, por aí, na década de 60. Entendeu? E contra isso é que se voltou também a movimento estudantil na Alemanha, na França, etc. Né? Eu queria chamar a atenção que o movimento estudantil brasileiro não foi uma imitação do movimento francês. Porque na Alemanha ele começou em 67, na França, em maio de 68, foi seu apogeu, é proibido proibir, por exemplo. Mas, no Brasil, eu já me lembro, em 1965, quando a gente fez a chamada Passeata dos Bichos, que eram os novos alunos da universidade, se fez vestindo uma bata preta e todo mundo em silêncio, né, com uma mordaça, marchando do Parque da Redenção até o centro de Porto Alegre e só ia tocando um tambor, batendo o sinal da morte. Né? Então, não tinha isso de achar que nós aqui éramos militação, não. Se achou que era o momento de fazer uma demonstração contra a ditadura. Tá? E se fez aquilo lá em Porto Alegre, organizado pelo Grêmio Estudantil, o Grêmio Estudantil da faculdade. Né? Então, vejam, talvez seja um tema demasiado obsessivo, entendeu? Só para terminar, vamos ver rapidamente esse outro poema, Semi-Noite, Halbe Nacht. Não é meia-noite, é a metade de uma noite, semi-noite. Né? Com os punhais do sonho... deixa eu colocar aqui para vocês. Com os punhais do sonho presos em olhos garoados. Não berres de dor, as nuvens balançam como trapos. Um tapete sedoso, assim ela estava entre nós, e que dança de escuridão em escuridão. De madeira viva, nos recorta uma flauta negra, e eis que aparece a dançarina. Em nosso olho ela mergulha, dedos trançados pela espuma do mar. Alguém ainda quer aqui chorar? Ninguém.
Então ela rodopia radiante e o timbale fogoso ressoa. Ela nos lança anéis, com punhais nós os apanhamos. Assim ela nos casa, som de estilhaços, e agora, mais uma vez, eu sei, tu não morreste, a morte cor de malva. Tá? Quer dizer, malva é um chá calmante. Né? Tu não mordeste essa morte mais calma, né? Porque tu foste assassinado. No caso, esse tu é muitas vezes lido como sendo a mãe dele. Né? Tu não morreste a morte cor de malva. Né? Agora, vejam, o que são esses anéis que são lançados? Né? São as possibilidades de aliança. Né? Por exemplo, o Celan casar com uma nobre francesa, artista. Né? Ou ter uma ligação com uma grande poetisa austríaca. Né? Mas esses anéis são aparados com punhais. Né? Quer dizer, trata de te defender. Né? Não há uma confiabilidade nisso tudo. Né? Não se tem mais o que dizer, sabe? Não tem mais um diálogo. Se você olha, por exemplo, a propaganda bolsonarista que está sendo feita e há milhões de publicações aí, eu não tenho quase acesso a isso, mas pouco que eu vejo, é assustador que essas pessoas fanáticas não há argumento racional com elas. Né? Elas vão sempre traduzir tudo para os pressupostos delas. Né? E, portanto, até que ponto você vai deixar que na noite se tem uma dançarina que te convida a mergulhar nela, em nosso olho ela mergulha, dedos trançados pela espuma do mar. Né? Esses dedos trançados pela espuma do mar são dedos transitórios, brancos, parecem inocentes, mas são fugidios. Né? Alguém ainda quer aqui chorar? Ninguém. Não adianta chorar. Não há perdão. Não há piedade também. Né? E se dança só de escuridão em escuridão. Né? E não adianta querer berrar de dor, por mais dor que você sinta. Né? Então, os punhais do sonho. Veja bem, o sonho já não é mais aquele refúgio do desejo. Né? Ele é a lembrança do pesadelo. Quer dizer, nele aparecem coisas muito pesadas, punhais sangrentos, né? Que deixam os olhos garoados em lágrimas durante o sono. Né? Mas de dia você não vai mostrar isso. Né? Porque não adianta berrar de dor. As nuvens balançam como trapos. Elas não são chuva nem salvação. Não. É uma espécie de tapete sedoso, a nuvem, mas ela está entre nós, mas se faz de conta que se tem a convivência e, no fundo, não se tem a convivência, né? Se tem apenas uma distância. Quer dizer, quanto mais perto as pessoas estão, mais longe elas vão acabar ficando. Tá? Então, vejam que aqui você tem um movimento assim, mais complexo e até antitético ao que o Heidegger colocou no Ser e Tempo, do homem como ser no mundo, como alguém que convive com os outros, entendeu? Que tem uma morte, uma ameaça distante, mas não é uma morte matada de umas pessoas contra outras, etc. Entendeu? Quer dizer, você tem aqui uma reelaboração dos postulados do Heidegger, que é muito estranho. Os heideggerianos aqui no Brasil, eles, em geral, não percebem isso. Eles não